Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a poluição dos mares e oceanos, mais especificamente abordando a questão do lixo plástico que hoje se encontra em todos os mares e oceanos do planeta, acumulando-se ao longo do tempo, existindo na atualidade milhões de toneladas de lixo não só flutuantes, mas também depositados no fundo do mar. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem no Mar do Caribe para mostrar a vocês a quantidade de lixo flutuante que se encontra no Mar do Caribe, uma das paisagens marítimas mais belas existentes no continente americano, que infelizmente está sendo poluída por uma grande quantidade de lixo flutuante, destacando-se nesse contexto o lixo plástico. Então, essa imagem serve como um alerta para a humanidade sobre um problema que vem crescendo nas últimas décadas, e a cada ano que se passa, uma quantidade maior de lixo plástico chega aos mares e oceanos, e não pensem vocês que esse lixo fica retido na zona costeira, porque parte desse lixo, empurrado pelo vento e também deslocado pelas correntes marinhas ou marítimas, acaba indo parar no meio dos oceanos. A maior parte desse lixo, portanto, vem das cidades, não só aquelas localizadas nos continentes, assim como também aquelas localizadas nas ilhas. E, logicamente, que de certa forma, todos os países do mundo contribuem direta e indiretamente para o aumento da poluição da água do mar e, logicamente, a concentração de lixo flutuante e de lixo submerso, o que gera inúmeros tipos de impactos ambientais que nós iremos analisar mais à frente. Então, para que vocês tenham ideia, aqui nós temos, a cada ano, os oceanos recebem mais de 13 milhões de toneladas de lixo plástico. Olha o que eu estou dizendo, somente lixo plástico. Eu não estou aqui fazendo menção a outros tipos de lixo, sendo o Brasil responsável por aproximadamente 3,4 milhões de toneladas por ano. Ou seja, basicamente um quarto de todo o lixo plástico que chega aos mares e oceanos tem a contribuição do Brasil. Ou seja, um quarto, 25% aproximadamente desse lixo é procedente do Brasil. Agora, professor, você não acha esse percentual um tanto quanto exagerado? De fato, eu também, no meu entendimento, até acho, mesmo reconhecendo que o Brasil ele contribui e muito para a poluição dos mares e oceanos. Até mesmo porque, quando nós verificamos os rios que passam pelas cidades brasileiras, percebemos a grande quantidade de lixo flutuante que eles transportam, principalmente por ocasião das chuvas moderadas, chuvas fortes, e parte desse lixo acaba chegando numa baía, acaba chegando no mar aberto, e sendo assim, parte desse lixo que ingressa no mar, ele acaba também sendo deslocado
para o meio dos oceanos. Agora, como existem muitos países, torna-se um quanto tanto difícil, né, você fazer, por exemplo, um cálculo mais fiel, mais verdadeiro sobre essa quantidade de lixo flutuante que chega nos mares e oceanos, até mesmo porque, na maioria dos países existentes no mundo, o que se faz é apenas uma estimativa, porque não há estudos sendo realizados nesse sentido, ou seja, para detectar o quantitativo de lixo flutuante, lixo plástico que chega nos mares e oceanos. Então, nada melhor do que essa informação para que nós tenhamos, por exemplo, uma ideia da dimensão da poluição que vem sendo processada, que vem ocorrendo nos mares e oceanos do nosso planeta. Estudos estimam em mais de 170 trilhões de microplásticos, aqui faltou o S, que totalizam mais de 2 milhões de toneladas nos mares e oceanos da Terra. Então, da mesma forma, é muito difícil você precisar o quantitativo de microplástico que se encontra hoje nos mares e oceanos do planeta. Então, se faz uma estimativa. Agora, até que ponto esse número é fiel, é um número confiável, a gente não sabe, né? Mas é uma estimativa cuja finalidade é mais promover um alerta sobre a problemática que existe em relação à poluição dos mares e oceanos com plásticos e, sendo assim, levar as autoridades dos diferentes países do mundo a repensarem em políticas públicas que possam reduzir essa quantidade de lixo flutuante que chega nos mares e oceanos da Terra. A gente sabe que um percentual do lixo, na verdade, acaba sendo proveniente das embarcações que trafegam ou navegam nos oceanos, nos mares do nosso planeta. Agora, a participação dos navios, né, que descartam o lixo nos mares e oceanos, na poluição das águas oceânicas, na minha concepção, essa participação é relativamente pequena, porque, na verdade, a maior parte desse lixo flutuante constituído por plásticos, ele provém das partes continentais e das ilhas, ou seja, das cidades. A maior parte é procedente das cidades, onde hoje se concentra a maior parte da população mundial. Aqui nós temos, para que vocês possam ter uma ideia, a imagem de um rio. Isso aqui é um rio, cara. Olha que absurdo a quantidade de lixo flutuante que existe nesse rio. E, consequentemente, né, percebe-se que talvez, eu não sei de onde veio essa imagem, eu busquei lá na internet, coisa e tal, mas acredito eu que essa imagem venha a ser procedente lá do sul da Ásia, talvez de Bangladesh, talvez da Índia, algum país lá localizado no sul da Ásia. Então você pode perceber com clareza o volume de lixo flutuante que está depositado aqui no leito desse rio. E aqui você tem um cidadão, né, que não sei se ele está navegando, não dá nem para ver, né? Se ele está em cima de um barco, ele está segurando aqui um pedaço de pau, ou de repente está aqui trabalhando nessa área, de repente, para obter material reciclável para a venda. Então, repare, isso aqui é apenas uma das artérias fluviais cujo destino é o mar aberto, é uma baía, é um lago, é uma lagoa. Então, isso acaba sendo um dos fatores responsáveis, se não o fator mais importante, pela poluição das águas. A gente sabe também que a poluição das águas oceânicas, a poluição dos mares, também é causada por esgoto doméstico in natura. Agora, o esgoto doméstico in natura, por ser constituído predominantemente por matéria orgânica, essa matéria orgânica ela vai se decompor num determinado período ligeiramente rápido. Então, é uma contaminação que, a nível de mar aberto, não preocupa, porque
você tem a reciclagem da matéria orgânica procedente da própria decomposição do material. Agora, nós temos também a contaminação das águas com petróleo, né, que provém, né, dos acidentes que ocorrem em terminais petrolíferos, em plataformas de exploração de petróleo, em navios petroleiros, também a contaminação procedente da lavagem de tanques dos navios. Mas esse tipo de poluição derivada da contaminação com óleo, ela também, comparada à poluição procedente do lixo plástico, é pouco significativa. Então, no meu entendimento, o maior problema hoje enfrentado pelos mares e oceanos é a poluição com plástico. Não é a poluição com esgoto doméstico, não é a poluição com óleo, porque, como eu disse, né, essa poluição ela é pouco representativa na contaminação das águas oceânicas. Agora, o lixo plástico, como vai se avolumando a cada ano, você tem uma quantidade maior de lixo flutuante e de lixo depositado no fundo do mar, isso se transforma numa grande preocupação, não só pela questão do quantitativo do lixo plástico, que se encontra não só também na superfície do mar, como no leito oceânico, assim como a grande quantidade de microplásticos, que acaba também sendo um problema ambiental, porque esses microplásticos vão ser absorvidos por espécies aquáticas, por aves marinhas que comem peixes, por exemplo, e indiretamente esse microplástico acaba também contaminando o ser humano, que se alimenta de um peixe que, por sua vez, está também no seu organismo contaminado com microplástico. Então você tem uma cadeia de contaminação gerada pelo problema do microplástico, que é muito maior do que aquela poluição procedente do plástico de maior, vamos dizer, tamanho, né? Aquele plástico que vem das embalagens que são utilizadas pelo homem em diferentes produtos consumidos pela sociedade. Aqui nós temos, por exemplo, os países que mais poluem, apesar dos dados não serem os mais atuais possíveis, até mesmo porque é difícil você dimensionar o tamanho da contribuição de cada país para a poluição dos mares e oceanos. Nós temos aqui a ideia, a China, logicamente, por ter uma das maiores populações do mundo, ser hoje um país industrializado e não ter políticas ambientais tão rigorosas como determinados países, aparece disparado em primeiro lugar, né? Que você tem a China com 8,8 toneladas métricas, então é o país que mais contribui para a poluição, seguido da Indonésia, Filipinas, Vietnã, Sri Lanka. Repare que os 5 primeiros são países asiáticos, depois vem o Egito liderando lá na África, Tailândia, outro país asiático, Malásia, outro país asiático, Nigéria, país africano, Bangladesh, país asiático, Brasil e, aparecendo na liderança entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos, que apesar de ser um país extremamente industrializado, né, a quantidade de lixo flutuante que corre nos rios americanos com destino aos mares e oceanos é bem menor do que a quantidade de lixo flutuante que corre nos rios dos países em desenvolvimento, porque normalmente esses países em desenvolvimento não possuem políticas ambientais tão restritivas à poluição da água. Então, dessa forma, o que acontece? Parte desse lixo que ingressa nos rios é jogado pelos próprios moradores das cidades. Eu falo porque a maior parte do lixo flutuante que um rio transporta, ele provém dos núcleos urbanos. E também há de se destacar que parte do lixo que ingressa nos rios é levado pela água da chuva. É aquele lixo que se encontra nas ruas e que durante uma chuva moderada, uma chuva forte, ele é levado pela água da chuva para as galerias de águas pluviais, e essas galerias de águas pluviais desaguam nos rios. E sendo assim, quando eu disse que os rios, por ocasião do período chuvoso, eles se transformam
em verdadeiros canais de transporte de lixo flutuante, é porque quem mora às margens de um rio ou quem já passou às margens de um rio durante um período chuvoso já deve ter observado a quantidade de lixo flutuante que um rio transporta. E lembrando que parte desse lixo, não todo ele, vai chegar no mar, vai chegar nos oceanos, não vai ficar restrito somente à zona costeira, porque, como eu disse, o vento, se estiver soprando do continente para o mar, vai empurrar parte desse lixo para o mar aberto e as correntes marinhas irão transportar esse lixo e esse lixo vai parar muitas vezes em áreas muito distantes das fontes ou dos locais onde esse lixo chegou ao mar através de um rio, através de um córrego, através de um canal. Aqui nós temos, por exemplo, as áreas oceânicas onde nós temos a maior concentração de lixo flutuante, que inclusive são chamadas de ilhas de lixo. A mais importante fica aqui no Pacífico Norte, entre o continente asiático e o continente norte-americano. Então aqui nós temos uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, onde você observa uma grande quantidade de lixo flutuante no mar. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, como esse lixo flutuante foi parar no meio do Oceano Pacífico Norte, entre a Ásia e a América do Norte, em áreas muito distantes das fontes de lançamento desse lixo na zona costeira? Ora, simplesmente através do vento e através das correntes marinhas. Então, em determinados pontos dos oceanos, nós temos a convergência de correntes marinhas que dão origem àquilo que os cientistas chamam de giro oceânico. Então, esse lixo flutuante, ele acaba, através desse processo do giro oceânico, se concentrando em áreas específicas, não só do Pacífico Norte, como do Oceano Índico, como do Atlântico Sul, como do Atlântico Norte e como no Pacífico Sul. Claro que aqui no Pacífico Sul, a quantidade de lixo flutuante na área de giro oceânico é bem menor do que em outras áreas, assim como também aqui no Atlântico Sul, essa quantidade de lixo flutuante no giro do Atlântico Sul também é menor. Então, essas áreas aqui que estão circundadas, que formam o giro oceânico ou os giros oceânicos, constituem as principais áreas localizadas em mar aberto, em zonas distantes dos continentes, onde você consegue observar uma quantidade maior de lixo flutuante. Lembrando que boa parte desse lixo é procedente dos continentes que concentram a maior parte da população. Aqui nós temos esse outro mapa, mostrando aqui mais uma vez as áreas de giro oceânico, e aqui nós temos o grande depósito de lixo do Pacífico, assinalado aqui por esse círculo vermelho, demonstrando que esta é a região oceânica do planeta. Inclusive, nós tivemos há pouco tempo atrás uma questão da FUVEST trabalhando essa problemática. Então, essa região aqui do Pacífico Norte é a área que concentra a maior quantidade de lixo flutuante em nosso planeta. Uma área equivalente a cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde aproximadamente à superfície da Austrália. Então aqui nós temos milhões de toneladas de lixo flutuante, ocupando uma área gigantesca do Oceano Pacífico e que é facilmente observável pelas embarcações que navegam nessa região. Aqui nós temos também a poluição atinge praias distantes. Aqui é uma ilha do Pacífico Sul, uma ilha desértica, onde você consegue observar que a maré alta ela vem trazendo lixo para a praia. E você observa a quantidade de lixo plástico que atingiu aqui essa praia isolada no Pacífico Sul. Então, a poluição provocada pelo plástico não fica restrita às praias localizadas nas zonas costeiras
de maior adensamento populacional. Esse lixo flutuante, como eu disse, levado pelo vento, levado pelas correntes marinhas e depositado pelas ondas, chegam a praias muito distantes das zonas mais diferentes do planeta, inclusive chegando a áreas desérticas, a áreas isoladas. Quando eu falo áreas desérticas, é sem a presença humana. Então, regiões totalmente isoladas também já convivem hoje com a poluição provocada pelo lixo plástico flutuante. Aqui nós temos o microplástico na neve, na Antártida. Então, esse microplástico ele foi coletado, né, na neve da Antártida, uma grande quantidade de microplástico que vem sendo depositado na região pela neve. Claro que essa imagem aqui não mostra as partículas mais finas, mostra pedaços de plásticos que foram coletados na borda lá do Ártico, mostrando assim que também nas zonas costeiras do Ártico nós temos a poluição provocada pelos microplásticos e pelo macroplástico que é transportado pela água do mar, e também a questão do microplástico, que são esses fragmentos menores que a gente mal enxerga a olho nu. Eles podem também ser levados, né, para regiões muito distantes das fontes poluidoras e, sendo assim, né, se acumular em áreas onde você tem a precipitação de neve, não só na Antártida, como também lá na região do Ártico, e sendo assim, levando a poluição para regiões onde nós temos os grandes vazios populacionais do planeta. Aqui nós temos, né, parte do lixo flutuante é levado pelas ondas para as praias. Aqui é uma zona urbana, né, e você pode perceber a praia com essa imagem feia. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, uma coisa que me entristece muito é a sujeira nas praias, né? E parte da sujeira, claro, é depositada pelos próprios banhistas, né, que infelizmente não jogam o lixo produzido nas cestas coletoras de lixo, e também parte desse lixo acaba sendo depositado pela maré alta na faixa costeira, como por exemplo você pode perceber aqui nessa imagem a quantidade de lixo, né, que se encontra aqui na faixa costeira. E aqui você tem uma outra imagem de uma praia isolada, também de uma praia desértica, uma grande quantidade de lixo flutuante. Você percebe aqui várias embalagens plásticas, desde galão a garrafas de água mineral e outros tipos de embalagem que a maré alta deposita na zona costeira. Então essa imagem ela é muito recorrente nas mais diferentes praias do mundo. Então, por exemplo, em cidades como o Rio de Janeiro, o que você vê? Logo que amanhece o dia, aquela equipe da Conlurb, que é a empresa que faz a limpeza urbana aqui no município do Rio de Janeiro, fazendo a limpeza da praia. E no final da tarde você também tem uma outra equipe fazendo a limpeza da praia. E quando amanhece o dia, você encontra na orla a poluição causada pelo depósito de lixo realizado pelas ondas durante o período, sobretudo, da maré alta, criando assim, né, uma imagem muito feia, uma imagem triste de se ver, porque a poluição ela é feia de ser observada. Aqui nós temos, por exemplo, aqui, essa imagem aqui, ela foi obtida lá em Taiwan. Repare aqui as garrafas, as embalagens, né, plásticas depositadas no fundo do mar. Então, quando eu falo que o problema do lixo plástico ele não se restringe ao lixo flutuante, ora representado pelo macroplástico, ora representado pelo microplástico, porque uma parte considerável desse plástico ou desse lixo que é levado para os mares e oceanos, ele acaba sendo depositado no fundo do mar. Então, isso também vai gerando o quê? Um impacto ambiental no fundo do mar, prejudicando inúmeras espécies aquáticas e afetando uma extensa cadeia alimentar que habita os mares e oceanos. Aqui nós temos uma imagem também triste de se ver, né? Alguns animais, esse animal, essa ave que morreu, repare a quantidade, né,
de pequenos fragmentos, microplásticos, né, que essa ave se alimentou e provavelmente ela morreu em função disso, né? Olha a quantidade de microplásticos que se encontrou aqui, o que restou da decomposição do corpo dessa ave. Olha essa espécie de tartaruga, como ela ficou atrofiada porque ela entrou aqui nesse lixo plástico, né? E logicamente, na medida em que ela foi crescendo e esse material ficou preso no casco dela, né? Isso acabou gerando uma pressão que atrofiou a tartaruga. Então essa imagem também triste de se ver. Repare aqui essa outra imagem, né, com esse animal marinho, né? Ele está enrolado aqui, não sei se é um resto de uma rede de pesca. Pela grossura eu acho que não é uma rede de pesca, né? De repente aquelas redes utilizadas em prédios, sei lá, de proteção, porque ela está muito grossa, né? Repare que esse animal marinho está preso aqui. Ainda bem que alguém, né, fotografou ele, provavelmente deve ter ido ali, cortado e liberado o animal desse problema. Olha essa outra ave aqui, repare, ela bicou uma argola plástica e essa argola ficou entre o pescoço e o bico. Então várias imagens de animais que morrem em função da contaminação do lixo plástico, não, porque absorveram, se alimentaram desse lixo plástico pensando, né, logicamente, que era um alimento, e não se sabe a quantidade de animais, tanto terrestres como aquáticos, como aves, que são mortos em função da contaminação com lixo plástico. Isso é algo terrível para o ecossistema, para a cadeia alimentar, para o meio ambiente, enfim, é um dos sérios problemas que a comunidade internacional vai ter que buscar uma solução mais cedo ou mais tarde. Talvez até substituindo as embalagens plásticas por embalagens, né, que se decompõem. Porque o plástico demora muito tempo para se decompor. Dependendo do plástico, vai demorar 2, 3 mil anos ou até mais para o plástico se decompor. Aqui nós temos a partícula de microplástico encontrada no coração e sangue humano. Então, o que isso gera? Ora, a partir do momento que você encontra partículas de microplástico no coração humano, isso poderá contribuir, no meu entendimento, e contribui para o entupimento das artérias, causando infarto. E também, né, esse lixo plástico ou esse microplástico é encontrado nas artérias dos seres humanos, agregando-se a gordura que também você encontra nas artérias das pessoas, vai reduzir o fluxo sanguíneo, poderá gerar uma trombose, poderá gerar um AVC, poderá gerar um infarto ou qualquer outro problema que vai se agravar mediante a grande quantidade de microplástico que nós estamos ingerindo, seja através da água que bebemos, seja através do alimento que consumimos e às vezes seja através até mesmo da nossa respiração. Em dia de vento, por exemplo, um microplástico ele pode vir junto com a poeira e você está respirando e absorver o microplástico e levar ele para dentro do seu organismo. Aqui nós temos, né, as medidas para reduzir a poluição dos mares e oceanos, por exemplo, a colocação de ecobarreiras nos rios, né? As ecobarreiras, elas contêm o lixo flutuante. Aqui nós temos, né, a imagem da ecobarreira, né, fazendo a contenção do lixo flutuante. É uma medida paliativa interessante, não vai resolver por completo o problema, mas resolve. Agora, não adianta também você construir as ecobarreiras ou colocar as ecobarreiras nos leitos dos rios e não fazer a limpeza periódica, retirar esse lixo, porque se você não retirar esse lixo periodicamente, chega o momento de uma chuva forte, dependendo da quantidade de lixo acumulado, retido pela ecobarreira, a pressão sobre a ecobarreira poderá promover o seu rompimento e esse lixo ser conduzido pela água do rio para dentro de uma lagoa, dentro de uma baía, dentro do mar aberto, ou do mar, da zona, perdão, mar aberto não, da zona costeira, e daí atingir o mar aberto. Mas as ecobarreiras estão sendo implantadas em várias partes do mundo
Isso, de certa forma, tem contribuído, principalmente nos países desenvolvidos, para reduzir o acesso ou ingresso do lixo plástico no litoral, no mar, numa baía, numa lagoa, por aí vai. Aqui nós temos também a retirada do lixo flutuante dos mares e oceanos. Então isso aí, quem tem feito mais são organizações não governamentais. Aqui uma tecnologia, né? Um tipo de embarcação que vai coletando o lixo, né? Vai comprimindo o lixo e depois esse lixo é levado para o litoral, para um porto qualquer, onde ele terá uma destinação adequada. Aqui você tem também, vamos dizer, uma espécie de ecobarreira que se coloca no mar, né, e através das embarcações, né, você cria assim um semicírculo, né, onde você tem o lixo flutuante, maior concentração de lixo, e dois barcos, né, vão puxando a ecobarreira e vão, né, além de puxar a ecobarreira, eles acionam um dispositivo, né, que vai trazendo essa ecobarreira para dentro das embarcações, e as redes que estão aqui acopladas, elas acabam prendendo parte desse lixo flutuante, que será recolhido, colocado numa embarcação e levado para uma ilha, para um continente, onde esse lixo terá uma destinação adequada. Agora, retirar milhões e milhões de toneladas de lixo flutuante dos mares e oceanos é algo um tanto quanto difícil, até mesmo porque o tamanho, por exemplo, das ilhas flutuantes de lixo, ilhas entre aspas, é algo surreal. E você não tem só esse lixo flutuante nessas ilhas, você tem, de uma certa forma, em vários pontos dos mares e oceanos. Agora, é uma medida que, de certa forma, cria uma luz no fim do túnel, como uma solução para minimizar o impacto causado pela poluição do lixo flutuante. Aqui nós temos a reciclagem, que é também uma outra ação, né, importante, porque a partir do momento que você faz a coleta do lixo plástico e você destina esse material para a reciclagem ou simplesmente para alimentar uma usina termoelétrica que queime esse lixo para gerar o calor que será utilizado para vaporizar a água, ou seja, evaporar a água, que vai movimentar a turbina de uma usina termoelétrica. Ora, isso é muito importante para você reduzir a quantidade de lixo disponível no meio ambiente. Porque, como eu disse, o plástico ele demora muito tempo a se decompor. Então, hoje existem tecnologias que permitem você promover a reciclagem do lixo plástico, e também tecnologias que permitem você queimar esse lixo com o objetivo de gerar energia elétrica. Então, isso deve ser difundido de uma forma mais ampla nos países mundo afora. A gente reconhece que existem países que não têm recursos para dar uma destinação adequada ao seu lixo, mas tem que haver um esforço mundial dentro desse contexto para que nós possamos reduzir ao máximo a poluição dos mares, dos oceanos, das baías com lixo flutuante. E também é muito importante a questão da educação ambiental, que deve ser uma disciplina trabalhada nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de ensino médio. Deve ser também um tema a ser trabalhado através dos órgãos públicos, através da mídia, seja ela privada ou seja ela pública, como forma de levar às pessoas uma noção mais ampla sobre a importância da educação ambiental, de forma não só nós reduzirmos essa produção de lixo, reduzirmos essa quantidade de lixo que chega nos rios, nas lagoas, nas baías, nos mares e oceanos, e também nós despertarmos uma consciência sobre a importância da sustentabilidade da vida em nosso planeta. Porque, na verdade, na medida em que nós degradamos os ecossistemas, seja através do desmatamento, seja através da poluição, seja através das mudanças climáticas que estão direta e indiretamente relacionadas à ação antrópica, à ação do homem. Ora, nós estamos criando, na verdade, uma condição extremamente terrível para as futuras gerações que irão ocupar esse espaço no planeta.
E essas futuras gerações serão seus filhos, serão seus netos, serão seus bisnetos, sobrinhos, afilhados, filhos de amigos, enfim. Então nós temos um papel importante a desenvolver nesse planeta, que é difundir a questão da consciência ambiental através da educação ambiental, que no meu entendimento como professor deve ser uma disciplina a ser trabalhada nas escolas de ensino fundamental e também nas escolas de ensino médio, assim como ser trabalhada através das propagandas governamentais e também de determinados segmentos privados, como forma de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental e, sobretudo, da manutenção das condições indispensáveis para a vida humana e das demais espécies vivas que habitam o nosso planeta. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, se inscrevam no canal. Cara, não custa nada se inscrever no canal. Não custa nada você assinalar o like, porque quando você sinaliza o like, né, você estará ajudando o YouTube a entender que você gostou do vídeo e vai ajudar a propagar a informação, essa aula, para um número maior de pessoas. Essa aula foi gravada no dia 23 de abril, dia de São Jorge, feriado aqui no município do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham um bom feriado e o pessoal do Brasil afora, que não comemora como feriado o dia de São Jorge, que Ogum proteja todos vocês e que Deus conceda muita luz, paz e prosperidade. No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!